Nesse vídeo, nós vamos utilizar os números para comprovar a fase atual do Flamengo. Nós vamos chegar a uma conclusão no final dele, tá? Por quê? Porque eu escutei esses dias de um jornalista falando que só olhar os números não basta para conseguir entender a fase do Flamengo. Será? Será que os números não conseguem mostrar isso? Será que se a gente não mostrar um aproveitamento, tá bom? Com base nos últimos jogos e não só pegar um jogo só para poder analisar, a gente consegue chegar numa conclusão? É o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo. Vamos lá. O Flamengo, ele tava até que vinha numa crescente, mas numa crescente se a gente pegar os resultados absolutos, tá? E principalmente pegar o retrospecto. O Sampaoli, ele tinha uma invencibilidade de até a derrota para o Cuiabá, ele vinha de 22 jogos e uma derrota. Essa derrota ela foi contra o Bragantino, tá? Aquela goleada ali por 4-0 que poderia ter sido 7, 8. Mas essa invencibilidade sustentava na cabeça do torcedor que o time poderia estar bem. Só que o time poderia estar bem comparado a quem? Comparado ao último trabalho que foi do Vitor Pereira. Porque se a gente comparar com o Dorival Júnior, a gente vai ver que o Flamengo ele não evoluiu, ele regrediu, tá bom? Mas como o trabalho anterior foi ruim, tá bom? Isso no senso comum, o trabalho do Vitor Pereira foi ruim, então a gente classifica o trabalho do Sampaoli como um trabalho ascendente e um trabalho melhor. Não por acaso, o Vitor Pereira, ele teve 18 jogos à frente do Flamengo, 10 vitórias, um empate e 7 derrotas, um aproveitamento de 57%. O Sampaoli, ele tem atualmente agora 30 jogos, 17 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, 64% de aproveitamento. Inclusive que eu tô deixando os números aqui na minha frente para poder me orientar, que são os números que eu peguei e consegui trazer um embasamento aqui para vocês. O Sampaoli ele tem 64% de aproveitamento. Ora, se a gente pegar realmente esses números absolutos e comparar, a gente vai dizer, nossa, mas está muito melhor. Então, o que eu faço? Eu não só pego jogo por jogo, eu pego uma média dos últimos 6 jogos, de 4 a 6 jogos, é essa régua que eu utilizo. Por quê? Porque 4 a 6 jogos é mais ou menos um mês e meio de trabalho. Então a gente consegue ver em um mês e meio de trabalho se o técnico conseguiu botar a filosofia dele ali, tá? Porque tem muito técnico que fala que não, é pouco tempo, mas será que é pouco tempo mesmo? Não, aqui no Brasil, como você consegue jogar vários jogos, né, sequencialmente, em pouco tempo de descanso, você consegue nessa faixa de tempo botar a sua filosofia sim, beleza? Então vamos a algumas explicações. Primeira coisa, o Flamengo ele sofre mais gols do que faz. E isso com base, lembrando, nos últimos 6 jogos. Ele tem 7 gols feitos contra 8 sofridos, tá? Então, nós vemos que não é uma defesa confiável, beleza? O Flamengo, ele sofre mais finalizações do que faz. Ele fez 66 finalizações e 83 sofridas. O que está acontecendo com essa defesa? Vamos chegar numa conclusão. O Flamengo, ele sofre mais gols no segundo tempo do que no primeiro. E se a gente pegar e esmiuçar e somar os números, olha só, foram 3 no primeiro tempo e 5 no segundo. Mas que interessante. Por quê? Porque o Flamengo, ele tem uma maior posse de bola que o adversário. Tá bom? Se eu não me engano, ele é o 3º ou 4º time do Brasileirão que tem mais posse de bola. Porém, nos últimos 6 jogos, ele apresentou uma média maior que o seu adversário. O Flamengo, ele tem média de 59% de posse de bola. Só que, no primeiro tempo, ele tem 62% de posse de bola. E no segundo tempo, ele tem 67% de posse de bola. Significa que o Flamengo ele tem maior volume de jogo no segundo tempo do que no primeiro. Porém, o Flamengo ele sofre mais gols no segundo tempo do que no primeiro. E aí que vai um conceito que eu tinha escutado do próprio Pep Guardiola, que foi o cara que tornou muito famosa essa obsessão pela posse de bola. Por quê? Porque o Sampaoli ele é muito fã do Guardiola. Ele tem um lema chamado amor pelo balão, que quando ele chegou no Flamengo ele já implementou, o Gabigol tuitou. Inclusive isso foi tentado colocar à prova. Beleza. O Flamengo tá tendo posse? Tá. Mas o Guardiola ele classifica o seguinte: você tem que ter a posse de bola não só para atacar, mas para se defender. Você precisa tirar as chances do adversário de chegar o mais próximo do seu gol. Por quê? Porque se você ficar na trocação e você não conseguir controlar a partida,
significa que você terá grandes riscos de sofrer gol. E é aí que tá. Se você observar bem os jogos do Flamengo, o adversário consegue fazer com que o Flamengo acelere muito o jogo. E isso faz com que a posse de bola do Flamengo esteja especificamente para atacar e não para se defender. E como é que é a posse de bola defensiva? É a posse de bola que foi usada no jogo contra o Grêmio. Uma posse de bola inteligente, uma posse de bola que consegue neutralizar o adversário. Tudo bem que eu não estou contando o aspecto que o Grêmio ele deixa o Flamengo jogar. Mas vamos pegar um jogo grande, de um campeonato grande, como é a Copa do Brasil. O Flamengo ele teve muito maior posse de bola e muito mais posse de bola produtiva, a ponto de que o Grêmio só teve uma finalização no gol, tá bom? Ele teve 11 finalizações, mas só teve uma no gol. Ou seja, o Grêmio não conseguiu assustar de fato o Flamengo. Por quê? Porque usou uma posse de bola para conseguir se defender. Agora, o Flamengo ele não consegue usar essa posse de bola com todos os adversários. Por quê? Porque o adversário ele entende que se o Flamengo jogar no físico, jogar na correria, ele não consegue ganhar. E é isso que a gente viu no último jogo contra o Olímpia. O Olímpia ele conseguia acelerar muito o jogo, tornar o jogo muito físico, já que na técnica ele não tem qualidade suficiente para conseguir igualar o Flamengo, só que ele conseguiu tirar o Flamengo da zona de conforto, fazendo com que a bola não fique flutuando pelos seus meio-campistas, passando pelo Luiz, chegando com qualidade no ataque, etc. Não torna o jogo cadenciado. E isso também se reflete na qualidade de média de gols sofridas, comparado à média de gols feitas. Esse levantamento também que eu fiz foi que o Flamengo, em média, nos últimos 6 jogos, ele toma gol com 59 minutos e ele faz gol com 59 minutos. Olha que interessante. Flamengo, que tem mais finalizações no segundo tempo. Flamengo que controla mais seu adversário, que tem maior posse de bola, ele sofre, tá bom? Finalizações pela mesma quantidade que faz. Então significa que o Flamengo fez um gol, ele vai tomar. O Flamengo tomou um gol, ele vai fazer. Então é muito igual, não consegue ficar muito tempo com o placar tendo vantagem. O Flamengo não consegue ficar muito tempo vantagem no placar. E isso é um problema de defesa que a gente já falou aqui. E tem mais um aspecto que ainda ajuda a piorar a questão do Flamengo, que é o seguinte: bola aérea. O Flamengo ele tomou 4 gols de bola aérea nos últimos 6 jogos. Perdão, 5. Foram 5 gols de bola aérea nos últimos 6 jogos, sendo 3 contra o Olímpia, tá bom? Essa quinta bola aérea, que eu já estava esquecendo, foi contra o América Mineiro. O América consegue cruzar a bola, mas no rebote acaba sobrando para o jogador e assim ele consegue fazer o gol, tá? O gol naquele momento de abertura de placar. O Flamengo ele sofre muito com a bola aérea, tá bom? Seus zagueiros, infelizmente, estão muito lentos. O Fabrício Bruno, ele é um jogador muito rápido atuando pelo chão, mas pela bola aérea ele tá lento. Davi Luiz nem se fala, e principalmente ali pelo lado quando o Felipe Luiz está jogando. Então significa que é o Flamengo que não tá conseguindo sustentar seu jogo aéreo e tá exigindo muito do goleiro. Porém, o Flamengo, mesmo tendo todos esses problemas, ele consegue acertar mais o gol que o seu adversário. E aí que chega naquela conclusão que a gente estava fazendo lá no início do vídeo, que é a posse de bola pelo ataque. O Flamengo tem, em média, 5 gols acertados contra 3 do adversário. Ou seja, o Flamengo ele consegue produzir, ele não está conseguindo acertar o alvo, ele não consegue sustentar o seu jogo. Então a gente está falando de um problema que os números refletem, que é físico / posicionamento defensivo. E aí que escancara não só por isso que o Arrascaeta é o melhor jogador do time. Sim, dos últimos 6 jogos, o Arrascaeta foi eleito pelo SofaScore em 3. Ou seja, o Flamengo ele se preocupa muito com o ataque, tá bom? Você tem que fazer gols. Beleza, mas e a defesa? Como é que tá? Não tá conseguindo se posicionar, é um problema físico e a gente tá vendo isso nos jogos, mas os números escancaram. Pegando todo esse retrospecto dos últimos 6 jogos, o Flamengo é um time que se preocupa em atacar e não se preocupa em se defender. E aí quando você pega um time que tira ele da zona de conforto, que tira ele daquele jogo pensado, cadenciado e torna o jogo mais corrido, a chance do Flamengo perder é muito
grande. Você já tinha parado para pensar nisso? Não? Deixa aqui nos comentários o que você acha. Se você acha que é o extracampo, é o fator, é isso, pode ser, ok, mas aqui a gente está preocupado em trazer números, em trazer fatos constatados para ajudar na nossa análise. Mas deixa o seu like, se inscreva no canal, beleza? E tamo junto e até a próxima. Valeu!